Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Aqui estamos nesta sexta-feira fria, chuvosa, invernal na capital do estado de São Paulo, para conversar com os amigos e com as amigas sobre o divórcio em tempos de pandemia. Para esse nosso bate-papo, eu convidei o professor William Louro. Peço ao professor William que faça o seu pedido de ingresso aqui na live. O professor William é meu amigo já de longa data, professor de Direito de Família lá de Poços de Caldas, uma cidade pela qual eu nutro profundo apreço, porque afinal Poços de Caldas é a casa da minha amiga Cecília, é a casa da que é a minha segunda família. E, portanto, falar com um amigo lá das gloriosas terras mineiras, lá de Poços de Caldas, é para mim uma enorme alegria. Vamos ver se o celular vai deixar eu falar com o professor William, ou se a internet falhar. Eu vou mexer aqui um detalhe, eu já regresso, um minuto, por gente. Da boa vontade da internet, porque nem sempre a internet deixa a gente falar com duas pessoas. O William já fez o pedido, eu já aceitei, e vamos ver se eu consigo falar com ele. O tema do divórcio em tempos de internet é um tema bastante interessante. Ô, professor Lupion, acabei hoje o artigo de Vossa Excelência a respeito da infidelidade virtual a ser publicado pela revista lá da PUC. Vai ser mais um dos eventos, mais das publicações maravilhosas que o professor Lupion costuma sempre organizar. Vamos ver se eu acho o professor William. Sempre difícil. Não é fácil isso daqui, viu? Porque a internet não é artigo de Vossa Excelência a respeito de infidelidade virtual. A Ana Paula está aqui? Ô, Ana. A Ana e a Juliana são minhas irmãs, olha aí, batendo papo aqui pela nossa live. Vamos ver se o professor William entra. Enquanto o professor William tenta entrar aqui na live, eu peço ao professor William que deixe no 4G, não deixe no Wi-Fi. Eu queria mostrar para vocês a minha gravata, e eu espero que vocês consigam enxergar. Essa gravata tem pequenos cavalos, sim, cavalos de Troia. Eu comprei essa minha gravata com cavalos de Troia na minha última viagem à Inglaterra, em que havia uma exposição sobre Troia, e eu fui com o meu queridíssimo amigo Felipe Bonsenso assistir essa estou usando a gravata hoje do cavalo de Troia por uma razão muito simples. Quando se trata de divórcio, nós temos que considerar historicamente o divórcio como um instituto muito sedimentado para as civilizações antigas. Um instituto muito sedimentado para civilizações antigas. Aliás, gregos e romanos tinham no divórcio uma forma legítima e estrutural de pôr fim ao casamento. Antes de eu prosseguir com a minha gravata e explicar por que eu estou com a gravata do cavalo de Troia, eu quero saudar o professor William, saudar a gloriosa Poços de Caldas, saudar a família Fraia e saudar um ícone. O ícone se chama Rui Fraia, que é o nosso mentor espiritual há muitos anos. Professor Rui, eu sei que Vossa Excelência anda ocupado, contando muito dinheiro, porque Vossa Excelência passa dias e dias revendo suas aplicações, mas quando estiver com mais tempo para os amigos e menos tempo para o dinheiro, dá uma ligada que o professor Simão ficará muito grato. William, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor Simão. Grande honra estar aqui. Com certeza o professor Rui está nos assistindo nesse momento. Acabei de mandar mensagem para ele, mas com certeza ele está contando dinheiro mais do que qualquer outra coisa, viu, professor Simão? É uma grande honra. O professor Rui, William, você sabe bem que depois que ele enriqueceu, ele mudou muito. Continua amigo, mas já não tanto. Então vamos deixar um abraço ao professor Rui, que é a razão de minhas várias idas a Poços para palestras, eventos, e ao professor William, meu muito obrigado. Mas eu dizia, William, que eu estou usando essa gravata, então, porque as civilizações greco-romanas sempre admitiram o divórcio. O caso aqui é que o cavalo de Troia é o episódio final da Ilíada, o primeiro dos dois livros do Homero, e que narra a Guerra de Troia, aquela guerra difícil,
tensa com Aquiles, Patroclo, Heitor, o rei Príamo, a rainha Écuba, só que, de repente, os gregos conseguem uma façanha, entrar pelas muralhas de Troia, escondidos na barriga do cavalo, fingindo que tinham ido embora. E, nesse momento, tem uma cena linda, que é a do Laocoonte. O Laocoonte é um sacerdote troiano que está com seus 2 filhos e percebe a estratagema do cavalo e tenta avisar os troianos, mas Poseidon se transforma numa serpente e mata Laocoonte e os seus 2 filhos. E depois eu vou postar de novo no Instagram, que eu já postei 1000 vezes a estátua do Laocoonte no Museu do Vaticano, que para mim é uma das estátuas mais lindas do período helenístico ao lado da vitória de Samotrácia. Bom, mas enfim, acaba a guerra, os gregos ganham e Ulisses, ou Odisseus, começa o seu regresso a casa. Odisseus, ou Ulisses, era casado com a Penélope. E ele ficou 10 anos na Guerra de Troia e 17 para regressar a Ítaca. 27 anos sumidos. Aliás, o filho do casal, Telêmaco, vai procurar o pai, também não acha o pai, então o trono estava vacante. E os nobres de Ítaca queriam que a rainha Penélope se casasse de novo. Mas peraí, Simão, ela já não era casada com Ulisses ou Odisseus, que nessa altura estava regressando de Troia para Ítaca? Aliás, uma das palavras mais lindas, além das sereias, é a hora que ele encontra o gigante Polífemos. Mas isso é uma outra história, que é meu quadro predileto do William. Aliás, do William Turner, que está na National Gallery de Londres, mas vamos deixar esses detalhes. Vamos seguir aqui a conversa. Mas, Simão, como é que Penélope podia casar de novo se já era casada com Odisseus ou Ulisses? E se ele não estava morto? É porque o sistema grego tinha um divórcio que os romanos chamaram de bona gracia, em que o divórcio ocorria automaticamente após 5 anos de separação de fato. O Pedro gosta de qual história? Da história da volta do Ulisses ou do Polífemos e do Odisseus? Eu conto rapidamente. O Odisseu, ou Ulisses, ele cai numa ilha dos Cíclopes, né? Aqueles seres mitológicos gigantes com apenas um olho. E ele é capturado por Polífemos, que era um dos Cíclopes da ilha, e Polífemos pergunta, como é seu nome? E ele fala, meu nome é ninguém. E quando o Polífemos vai comê-lo, evidentemente, o Ulisses dá um golpe de mestre e fura o olho do Cíclope, e ele e os seus homens se escondem na barriga dos carneiros para fugirem da ilha de Polífemos. E Polífemos, aos berros, com o olho sangrando, grita, fui atacado, fui alvejado, fui atacado, fui alvejado. E os irmãos Cíclopes perguntam, diga, irmão, por quem? E ele diz, por ninguém, que era o nome que Ulisses tinha dado. Então a esperteza de Ulisses salvou Ulisses de Polífemos. Esse quadro do Turner, também vou postar, vai, William, já que estamos falando de cultura, vou postar, está na National Gallery de Londres, William. É um dos quadros do Turner. Aliás, o Turner e o Constable são meus pintores prediletos. Então, é um dos quadros do Turner mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu estava com o Felipe Bonsenso agora também lá na National Gallery, não achei o quadro, fiquei um pouco tenso. O quadro esse ano, de 2020, foi emprestado para uma exposição do Turner no Japão. Mas voltando na Penélope, vamos acabar Penélope. E por que então Penélope podia se casar tendo Ulisses, estando Ulisses ainda vivo? Porque havia o divórcio, que os romanos chamaram do divórcio bona gracia, que era o divórcio após 5 anos de separação de fato. Então aqui está a homenagem a Ulisses, ao divórcio e a Penélope. O problema é que Penélope não queria se casar com homem algum. Então ela combinou com os nobres de Ítaca que ela teceria um tapete. E quando o tapete estivesse pronto, ela se casaria com alguém. E ela também, muito cheia de artimanhas, ela tecia o tapete durante os dias e destecia durante a noite para permitir esperar o regresso de Ulisses ou Odisseus. A história da Ilíada e da Odisseia são simplesmente histórias fabulosas. Agora estou lendo aquele livro da Marion Zimmer Bradley chamado O Incêndio de Troia, e esse livro é extremamente interessante porque narra a história da Guerra de Troia desde os seus primórdios. William, já falei de história, já falei que em Roma havia o divórcio com 5 anos de separação de fato, não precisava de mais nenhuma formalidade, assim como na Grécia. Com a palavra, meu querido amigo William Louro, para suas colocações iniciais. Bom, professor Simão, depois de uma
numa aula de história dessa, eu ficarei aqui ouvindo, todos nós ficaremos aqui ouvindo o senhor. Você, né, meu amigo? Você por muito tempo. Na verdade, nós dois não temos esse cabelo aqui, mas a nossa idade é quase a mesma coisa, então, portanto, eu chamarei de você, como sempre fiz, na verdade, com todo o respeito, evidentemente. Mas a questão do divórcio, né, professor, trazendo isso para a nossa realidade atual, hoje, em 2020, com essa peste que nós estamos vivendo, com essa pandemia que nós estamos vivendo, é algo bastante interessante. Nós temos vários dados aí que esses divórcios aumentaram, enfim, por que a convivência das pessoas aumentaram. Quem é que diria, né, professor, que os casados, né, estariam convivendo dessa forma, ou seja, com muito mais apreço ou valorizando muito mais as suas esposas, os seus esposos, do que propriamente as pessoas que ficaram solteiras. As pessoas que ficaram solteiras antes da pandemia, de fato, estão sofrendo de uma solidão nesses tempos de confinamento que, se a gente buscar um pouco atrás, é um paradoxo, obviamente, tinha essa diferença que colocavam em relação às pessoas casadas. Nós, solteiros, falavam, né, na verdade, a vida Aliás, de casado é para a vida de solteiro. Só um parênteses. Muitos amigos e muitas amigas, nesses tempos de pandemia, solteiros, convictos, arrumaram namorados e namoradas para não ficarem solteiros nesse tempo de pandemia. Então, a pandemia, que você bem colocou como a peste, e eu sou aqui Albert Camus na cabeça, eu reli a peste, e a peste para entender a pandemia, a peste do Camus, para entender a peste que nós vivemos, ela é essencial, mas a ideia é exatamente essa. A ideia de que nesse momento de abalo afetivo, em que a gente perde os nossos... Espera aí só um pouquinho. Sem problemas. Vai lá, professor. Eu acho que tem um barulhinho aqui, pronto. Já desliguei. Em que a gente perde os nossos prazeres mínimos, como ir até uma padaria, tomar um café, estou dizendo mínimos mesmo, ou mínimos como até a casa do seu pai e de sua mãe dar um abraço ou beijar o seu sobrinho. Nesses momentos que os afetos entram em choque, curiosamente, muitos solteiros procuraram namorados ou namoradas para começar relações afetivas. Mas também, curiosamente, pelo que narra a imprensa, como você dizia, né, William? Muitos casados e casadas, até foi notícia da internet, foram ao Google procurar como se divorciar. Parece que o número de pessoas confinadas que foi buscar estudar o divórcio nas plataformas virtuais não foi pequeno, né, William? Com certeza, professor. Se a gente fizer uma pesquisa no Google, eu tenho certeza absoluta que o termo divórcio, como se faz, como que acontece, pode ter aí uma pesquisa bastante grande aí por conta desse convívio, né? Porque, enfim, quando nós ficamos muito perto das pessoas, enfim, confinados, isso pode gerar, se o casamento já não estava lá, essas coisas, pode gerar esse fim, que é o divórcio. Mas a grande questão que se coloca, professor, eu queria saber a sua opinião, que depois da emenda constitucional, né, de 1966, todos nós sabemos disso, né, muito foi escrito a respeito sobre esse direito, uma espécie de direito potestativo, que seria o divórcio agora, não é? Porque não mais precisaria daquilo que a gente ouvia muito tempo atrás, retratado em filmes e novelas, dizer, não vou assinar o divórcio, isso não vai acontecer, a pessoa não vai, enfim, tentando procrastinar essa situação. Hoje, todos nós sabemos que a pessoa, tendo a vontade, ela vai se divorciar e não importa mais lapso temporal algum, se casou de manhã e se o cartório estiver aberto ainda, pode se divorciar exatamente no mesmo dia, né, professor? A questão que se coloca é essa. Por quê? Que ainda hoje
E essa emenda é de 2010, né, professor? Nós temos 10 anos dessa emenda, né? Enfim, muito já foi dito a respeito. Mas por que ainda hoje, inclusive projeto de lei para ter o divórcio impositivo no cartório, né, aquela coisa toda, por que ainda hoje nós temos alguns magistrados que não concedem o divórcio liminar? Nós temos várias decisões esse ano de divórcio liminar, mas alguns outros magistrados, sei lá, afeitos a uma segurança, uma pseudo-segurança jurídica, eu não sei qual é o motivo disso, ainda não deferem um divórcio liminar, professor. O que o senhor me diria a respeito disso? O professor William está com prestígio, porque o professor Bunazar, um homem dos mais ocupados juristas dessa nação, está nos assistindo hoje. É alegria vê-lo, professor Bunazar. Espero que tenha produzido bastante essa semana, que seu sócio produziu médio. Produziu médio. Eu vou falar os efeitos da emenda 66. São tempos estranhos, viu, professor William? O Camus, na Peste, diz que são tempos estranhos em que os ratos morrem ao sol e os porteiros padecem de doenças estranhas. Mas eu vou já explicar o que acontece, se chama inércia, essas decisões. O Brasil ele passou por uma fase pré-1977, que é uma fase em que não havia possibilidade de divórcio, a chamada fase antidivorcista, em que o divórcio não era permitido, porque a Constituição da República não permitia, existia dispositivo na Constituição que não permitia o divórcio e que, portanto, não adiantava querer-se uma lei do divórcio. Tinha que antes se alterar a Constituição. A emenda número 9 de junho de 77, da lavra de um senador e um grande jurista, a quem eu presto sempre todas as minhas homenagens, Nelson Carneiro, um baiano porreta, um daqueles caras idealistas e que acredita num direito mais justo. Portanto, eu sou fã absoluto de Nelson Carneiro. Ele consegue emplacar a emenda número 9 no bojo de uma situação curiosa. 77 era a ditadura, em que o governo da ditadura podia se valer de uma redução do quórum para alteração constitucional a seu critério, e daí o governo militar precisava aprovar uma reforma. Eu acho, William, que está vazando um pouco do seu som. Dá uma olhadinha, você está com 2 lugares abertos, que está vazando um pouco do seu som. E daí era necessário aprovar uma reforma tributária, o governo baixou o quórum, Nelson Carneiro aproveitou essa redução de quórum e conseguiu aprovar a emenda número 9, de 77, que retirou da Constituição a insolubilidade do casamento, que depois, com base na Lei 6.515, o divórcio chega ao Brasil em 77. Agora, reparem, de 77... Professor, Fale, meu amigo. Não, é que tava picando um pouquinho. De 77 até 2010, de 77 até 2010, nós tivemos o divórcio mediante prazos. Ou seja, ou era necessária uma separação de fato há mais de 2 anos, não vou lembrar na origem que era mais de 5, mas vamos pensar só após 88. Há mais de 2 anos de separação de fato, ou uma separação judicial de direito seguida de 1 ano para depois haver o divórcio. O divórcio exigia prazos, quer seja 1 ano após a separação, quer seja o prazo de 2 anos de separação de fato. A emenda constitucional de 2010 veio e arrebentou esse sistema divorcista. Arrebentou por quê? Quando ela reforma o artigo 226 em seu parágrafo 6º e permite, com a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, e permite o divórcio no mesmo minuto do casamento, eu posso casar às 10 horas e divorciar às 11 horas, permite o divórcio não condicionado a prazos nem a requisitos, é o que dizia o meu querido amigo professor William. O divórcio passa a ser um direito potestativo incondicionado. O réu ou a ré, numa ação de divórcio, não tem o que responder. É só dizer, sim, querido, sim, querida. Não há, para nós advogados, nenhuma forma de contestar o divórcio.
O que pede o divórcio ganhará o divórcio. Então agora o professor William traz um dado interessante. Eu posso pedir o divórcio por meio de... Você me ouve bem agora, William? Ou tá falhando a geração? Estou ouvindo bem. Eu também te ouço bem. Eu posso pedir o divórcio como unicamente pedido de divórcio. É uma petição de uma lauda, em que eu digo, sou casado e quero divórcio. O advogado simplesmente junta a certidão de casamento, cita o réu ou a ré e o divórcio sai. Mas ainda é comum, obrigado, Marjorie, ainda é comum que a gente tenha divórcios que eu chamo de divorcião. Por que divorcião? Que eu peço o meu divórcio, ou eu, a minha mulher, tanto faz, e pedimos mais partilha de bens, debate sobre guarda de filhos, às vezes dano moral, às vezes perda de sobrenome. É um divórcio que acaba sendo um divórcio com mais pedidos do que a simples dissolução do vínculo. Nesta hipótese do chamado divorcião, eu lancei um artigo ainda em 2010, aliás, no final meus amigos tiram sarro de mim, porque eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, eu estava até fora do país, me ligou a repórter da Folha, e eu disse assim, o divórcio com a emenda 66, aliás, a data dela é emblemática, ela é de 14 de julho de 2010, do dia da queda da Bastilha. Eu disse, com essa emenda 66, o divórcio passou a ser vapt-vupt. Obviamente que o jornalista da Folha publicou só essa frase. Simão diz que o divórcio agora é vapt-vupt. Todo mundo tirou sarro de mim, recebia o WhatsApp. Simão, como é que eu divorcio o vapt-vupt e tal? Bom, mas voltando aqui à nossa conversa. Com essa emenda 66, em que o divórcio é potestativo e não é defensável, eu não encontro argumentos para me defender, se eu faço um pedido de divórcio e mais outros pedidos, tantos, para guarda de filho, dano moral, partilha, alimentos, evidentemente que eu escrevi naquela época um artigo dizendo que o juiz podia julgar de acordo com os capítulos de sentença. Então, eu vou responder ao professor William. Como assim capítulos de sentença? É que naquele tempo o CPC dizia que a sentença põe fim ao processo, né? E hoje a gente sabe que a sentença não pode não pôr fim ao processo. Eu posso ter sentença parcial de mérito. Então, o juiz podia, como pode até hoje, dar uma sentença decidindo o divórcio e concedendo, e deixar para uma segunda sentença as matérias que exigem prova, como dano moral, como partilha de bens e assim por diante. Portanto, hoje, o bom juiz, o bom magistrado, decreta o divórcio desde logo, e as outras questões a serem por ele analisadas e julgadas, que precisarem de prova, são julgadas ao final. O William pode me perguntar assim, mas qual é a vantagem disso para o sistema? A vantagem é muito simples. O casal pode continuar brigando por 9 pedidos, mas está livre de um, que é o divórcio. Sendo que o divórcio permite, inclusive, que esse casal se case novamente. Imaginemos um processo em que eu vou discutir guarda de filho e a complexidade... Vamos ver, William, se você me ouve agora. Imaginemos, se os senhores estiverem me ouvindo, senhores e senhoras, digam que estão me ouvindo para ver se o problema é na conexão com o professor William ou é na conexão com todos. Por favor, digam se estão me ouvindo bem. Imaginemos um processo, então, em que eu tenha 10 pedidos. O divórcio e mais 9 outros pedidos. Se o juiz, no primeiro capítulo da sentença, decreta o meu divórcio, eu vou ter 9 pedidos para brigar, eventualmente, mas já divorciado. Ô, Sueli, grande beijo. Gisele, grande beijo. Qual é a grande vantagem disso? Se eu estou divorciado, eu posso reconstituir a minha vida familiar com outra mulher ou com outro homem. Agora, eu não posso... Eu não posso. Eu posso, então, discutir os demais pedidos com a demora necessária, como, por exemplo, guarda de filho, um trabalho de psicólogos, de assistentes sociais, sem estar casado. Resultado, se a dilação probatória, Sueli, demorar bastante tempo, eu estou divorciado para poder reconstituir a minha vida familiar por meio, se quiser, de novo casamento. Eu estou divorciado e já não tenho mais regime de bens com a minha antiga esposa, com o meu antigo marido. Isso evita aquela briga. Será que ainda o que eu comprei
é nosso ou é apenas meu? Eu também estou livre dos deveres do casamento, William. Eu posso estar brigando. Então, Adriana, eu já vou te responder. Eu posso estar brigando com ela com relação à guarda de filhos, mas já estando divorciado, não tenho deveres. Dever de fidelidade, dever de mútua assistência. Agora, Adriana, sabe que essa pergunta sua, qual é o recurso para sentença parcial? Se é apelação ou se é agravo de instrumento? Eu conversei com os processualistas sobre isso, é uma baita briga. Porque, em tese, como a sentença é parcial, eu não posso ter a subida dos autos. Subida quer dizer, os autos que continuam em primeira instância, para o juiz ouvir testemunhas, produzir provas e decidir o resto do mérito. Então, em tese, a apelação ficaria esperando a decisão do resto para que fosse julgada conjuntamente com a apelação eventual da outra sentença. Mas eu confesso a você que eu não sei como está sendo feito isso na prática, porque eu também ouvi dizer dos processualistas, viu, Adriana, a ideia de uma apelação em que o processo ficasse na primeira instância e subisse para a segunda instância como se fosse um instrumento, vamos dizer assim, cópias dos autos que permitissem a nova decisão. Agora, eu confesso para você, Adriana, que num processo eletrônico, eu não entendo muito bem se haveria dificuldade nisso. Porque se o processo é acessível por qualquer pessoa, o desembargador pode muito bem julgar aquela apelação daquela questão parcial de mérito e daí deixar o juiz correr com a sua produção de provas. O processo teria duas frentes. Portanto, eu não vejo por que não admitir que o juiz continue analisando. Então, você está dizendo que talvez seja grave. Eu realmente não sou processualista, mas eu nunca senti que nos processos virtuais, Adriana, isso era um problema, tá? Mas eu sei que é a gente que defende o agravo de instrumento. De qualquer maneira, William, então dizia eu, quais são as vantagens de uma sentença parcial de mérito? Fim do casamento, fim do vínculo, novo casamento é possível, fim do regime de bens, fim dos deveres decorrentes do 566. E sempre que eu permito que os cônjuges, agora ex-cônjuges, reconstituam a sua vida ao lado de outro homem ou de outra mulher, no modelo que bem entenderem, nós temos aí duas vantagens. Uma, que um direito célere sempre é melhor que um direito que demora. Aliás, decisão tardia é decisão injusta. E dois, se eu tenho um modelo que eu, vamos dizer assim, consigo permitir que os meus afetos com a nova mulher ou com o novo homem se realizem de maneira mais rápida, não tem por que não permitir que esse direito seja adotado. Então, respondendo a sua pergunta e a sua provocação com a qual você abriu a live, eu não tenho qualquer razão jurídica hoje para permitir que não se decida parcialmente a questão colocada no chamado divorcião, naquele divórcio em que eu trago mais pedidos. Eu não consigo dizer, professor William, que há nesses magistrados ou nessas magistradas que eventualmente não concedam o divórcio como primeiro capítulo de sentença ou como sentença parcial. Eu gosto do termo capítulo de sentença, que ele foi cunhado pelo meu mestre e amigo, o professor Cândido Rangel Dinamarca. Mas eu não consigo, William, dar um argumento favorável a esses magistrados. Aqui são aquelas situações que não dá para dizer para você, não, mas eles estão lendo o direito de outra maneira. Eu não consigo trazer argumentos favoráveis a essa tese. Professor, respondendo à colega aqui, a Adriana, né? Na verdade, lá atrás, quando o código ainda era o de 73, porque além de ser professor de Direito de Família e Sucessões, eu também sou professor de Processo Civil, e o meu mestrado foi em Processo Civil, lá pela nossa querida Unimep de Piracicaba. E lá atrás, eu já escrevia naquela nossa antiga revista Prática Jurídica da Consulex, o senhor vai lembrar dessa revista, eu escrevi um artigo lá sobre apelação por instrumento, porque existia lá no Rio Grande do Sul uma tese nesse sentido, inclusive foi aceita uma apelação no Rio Grande do Sul, nessa forma, que lá na época era um mandado de segurança, e a pessoa tinha lá um dano material, um dano moral, o
o dano material ficou reconhecido e ainda precisava provar o dano moral, né? Então, se apelou do dano material e o processo continuou em primeira instância para reconhecer o dano moral. Mas hoje, com o novo CPC, isso um colega que colocou também, eu vou mandar um abraço para a professora Sueli de Pierre, que está aqui. A Sueli vai estar aqui comigo daqui a pouco na pós. Enfim, o colega aqui, o Jimmy Moreno, que fala que é agravo do instrumento, que de fato é agravo do instrumento, com base no 356, né? Falando do julgamento da parcela do mérito, né? Quando parcela do mérito puder ser analisada, o juiz vai decidir parcialmente o mérito e dessa decisão cabe agravo do instrumento. Mas o grande problema, professor, é que, sinceramente, como você disse, não tem argumento para que esses juízes, esses magistrados não defiram, porque esse direito é um direito potestativo incondicionado e a parte contrária pouco pode fazer, ou melhor, nada pode fazer com esse pedido de divórcio. O divorção, como você disse, e você pede uma série... A primeira coisa que se decide é o próprio divórcio. E se a parte contrária não tem nada a ser feito, por que não decidir liminarmente? Mas decidir liminarmente não é baseado numa tutela provisória, não é? Não é baseado nessa tutela provisória que, né, por conta de ser provisória, ela poderá ser modificada, dependendo das circunstâncias. Não, nesse caso, é julgamento parcial do mérito, ainda que seja liminarmente, e não tem absolutamente nenhum óbice na tutela, no Código de Processo Civil que estabeleça isso. Outra coisa, tem uns colegas e algumas decisões no sentido de ser uma tutela provisória da evidência, né? Eu fico um pouco receoso com isso, porque tutela provisória da evidência ainda assim é uma tutela provisória, não é? Eu tenho uma crítica a respeito das tutelas provisórias da evidência, porque para mim não seria uma tutela provisória, e sim uma tutela definitiva. Já que o direito é tão evidente assim, eu poderia ter antecipadamente o julgamento do mérito. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. A questão é que, sendo um direito potestativo, não há óbice nenhum para que seja deferido. E aí, os magistrados, por uma pseudo-segurança jurídica, eu não vejo o motivo, né? Porque aí também tem uma questão psicológica, né? Às vezes aquele casamento é um casamento abusivo, né? Que estão sofrendo aí, os cônjuges, um dos cônjuges sofre o abuso em relação ao outro por conta desse relacionamento e quer se livrar o mais rápido possível, por exemplo, do nome que esse cônjuge carrega, não é? Isso pode ser até influenciar na vida, no psicológico daquela pessoa, e se ela conseguir se liberar desse nome através de um divórcio liminar, a vida dela continua, e aí vai discutir partilha, vai discutir a guarda de filhos, porque muito provavelmente vai ter que fazer estudo social para ver quem é melhor, se é a guarda compartilhada, se não é, etc. Então, esse tipo de coisa, eu acho, sinceramente, fico muito chateado com isso, porque a gente... o senhor e vários outros juristas de renome constroem teses, né? Nós também, advogados, construímos teses, escrevemos a respeito, e quando chega na mão de um magistrado ou de outro, eles simplesmente ignoram isso tudo e continuam enxergando o direito atual com os olhos do passado, e aí nós temos decisões que não fazem o menor sentido. Para que protelar o deferimento do divórcio se é um direito potestativo, professor? Depois eu vou fazer uma nota, uma última nota. Mas qual é o recurso na sua opinião que se entra? Na minha opinião, é agravo do instrumento. Hoje agravo do instrumento por ser uma decisão parcial de mérito. O próprio parágrafo, acho que é sexto, sétimo, não vou me lembrar, ou quinto, é o último parágrafo do artigo 356, que diz que dessas decisões, nesses casos, trata-se de agravo do instrumento. Pronto, está resolvido. Agora, eu quando dei a primeira palestra sobre divórcio proferido pós-emenda 106, houve uma questão interessantíssima, porque eu disse, o divórcio é um direito potestativo incondicionado. Mas eu, Simão, vejo uma situação em que a parte pode, por convenção, discutir um detalhe sobre o casamento
E este detalhe impedirá o divórcio. Eu disse isso numa palestra, eu escrevi isso em algumas linhas, e outro dia eu estava dando uma palestra, o aluno levantou a mão e falou, professor, e a hipótese que eu vou falar agora? Eu falei, mas fui eu que escrevi sobre isso. Eu falei, o senhor quer puxar o tapete com a minha própria tese? Não, eu li no senhor. Então o senhor está puxando o tapete ou está me lembrando? Bom, para colocar o seguinte, existe uma hipótese que é muito teórica, acadêmica, hipotética e nada prática, de que o autor peça o divórcio e o réu queira analisar a validade do casamento. Ou melhor, a sua invalidade, quer seja por nulidade, 1540, quer seja por uma anulabilidade do 1550. Então, se eu tiver um debate de validade, ele precede ao divórcio, porque o divórcio é um debate comunitária. Efeitos daqui para frente. Já o casamento dissolvido por invalidade, ele é um debate que volta à sua celebração, à sua formação. Sim. Então, é verdade que eu posso entrar com uma ação contra minha mulher pedindo divórcio, e ela pode dizer, não dá para divorciar porque o casamento é nulo ou é anulável. Esse é o único óbice ao conhecimento do divórcio até que se apure a veracidade ou não, a procedência ou não de uma demanda invalidante do casamento, quer seja por nulidade, quer seja por anulabilidade. Não dá para eu me divorciar do meu marido, nós somos irmãos, é nulo. Porque nós somos sogra e genro, o casamento é nulo. Ou porque houve erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, o casamento é anulável. Nessas hipóteses, realmente, nós temos uma judicialidade. O pedido de divórcio só pode ser decidido após a decisão da invalidação. E até mais. Se o juiz julgar improcedente a invalidade, já pode dar o divórcio na mesma, porque daí já não há mais aquele óbito. Mas ele precisa, de início, analisar a causa invalidante, afastá-la, julgando improcedente a ação, para depois conceder o divórcio. Essa é a única causa obstáculo do divórcio até que se apure se realmente o casamento é inválido. Tem razão, professor. Essa é uma linha muito interessante entre a questão da nulidade, obviamente que, por ser a matéria de ordem pública, não vai haver nenhum tipo de prescrição, e isso pode ser ligado a qualquer momento, isso não pode ser realmente um óbvio aqui, mas a questão da anulabilidade vai ter que respeitar todos aqueles prazos que a gente tem no código lá para anulação do caso. Superado aqueles prazos, obviamente que não caberá a arguição de anulabilidade, mas nulidade, com certeza o senhor tem toda a razão nesse sentido. Mas o que eu discuto também, professor, é que nesses tempos que nós estamos vivendo, né, tempos de pandemia, que o judiciário aí em São Paulo só vai voltar no dia 25 de julho, 26 de julho, não é mesmo, com aquela resolução, aqui em Minas no dia 15, as audiências estão sendo evitadas exatamente por conta desse contato que a gente tem que evitar. Mais uma razão para quê? Existindo os pedidos de divórcio e o pedido de divórcio liminar, ou seja, que se defira sem ouvir a parte contrária. E aqui um detalhe que alguns podem dizer, mas isso vai ferir o contraditório. Não, muito antes pelo contrário, né? O artigo 9º do CPC mesmo estabelece que no caso das tutelas provisórias, o contraditar, ainda que considere uma tutela provisória, na minha opinião não, mas a maioria das vezes que a gente vê as decisões são em sede de tutela provisória, essas tutelas provisórias, o contraditório, você pode deferir sem que a parte contrária seja ouvida, porque isso não vai ferir o contraditório é apenas postergado, então isso não teria esse tipo de óbice. Mas exatamente por conta disso, porque evitar audiências, evitar esse contato, que esse divórcio deveria ser deferido sem mais delongas, porque como o senhor próprio disse e escreveu muito tempo, nós estamos falando de 10 anos atrás, não estou falando de uma medida que saiu ontem, né? O divórcio é um direito potestativo incondicionado e ponto. O problema é que as pessoas, e quando eu falo a grande parte
daqueles que têm o poder da decisão, porque nós construímos essas teses, né? Nós, advogados que vamos Mas, ali... William, você está batendo muito nessa tese dos muitos... Aqui em São Paulo são zero, nenhum faz isso. Todos seguem a tese de não divórcio. Eu não conheço juiz de família que resista a isso em São Paulo. Tem que tomar um certo cuidado, porque se eu falar por São Paulo, eu estou sendo injusto com os magistrados, tá? Sim. Daqui tem dado divórcio e seguindo a doutrina... Aliás, essa semana eu fui contratado para estudar um caso, para dar um parecer, que eu mandei uma proposta de honorários e ainda não fechou. E é um caso em que o juiz fala assim, ó, primeira parte da sentença, dou o divórcio. Tá dado. Segunda parte da sentença, vamos discutir o resto. Então, eu tenho tido boas experiências com a magistratura paulistana, que é onde eu não atuo no Brasil todo, de conceder o divórcio e deixar o resto para depois, vamos chamar assim. Entendi. Claro, eu não vou generalizar, né? Em São Paulo, eu tenho alguns processos na capital, em algumas cidades do interior. Aí eu não tenho, sinceramente, nesse período de pandemia, eu não realizei nenhum pedido de divórcio. Tá? Então, mas óbvio que o senhor que está advogando aí tem esse feedback e que bom que isso acontece. Mas aqui no estado de Minas, em algumas comarcas que eu estou advogando e fazendo esses divórcios, exatamente nesse período de pandemia, eu tenho sentido uma resistência de alguns magistrados em não conceder o divórcio liminar. Não sei por qual razão. Sinceramente, eu não entendo, como o senhor mesmo disse, não tem argumento para que esses divórcios não sejam concedidos. Porque, nós estamos falando aqui há algum tempo, é um direito potestativo, então não faz sentido algum protelar esse sofrimento, porque todos nós sabemos, professor, que o melhor dos mundos seria que o final do relacionamento fosse exatamente como começou, numa boa, não é? Numa boa, sem nenhum tipo de discussão. Você não discute para se casar, né? Você não trava uma discussão para se casar. O casamento é feito numa boa, não é isso? Na grande maioria das vezes, obviamente. Mas o final do relacionamento nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O melhor do mundo seria que todo final do relacionamento fosse numa boa. Cada um fica com o que é seu, estabelece a guarda, faz a partilha, os alimentos, está tudo bonitinho, pronto, acabou. Resolve-se a questão, né? Tendo aí os incapazes, só homologue esse juízo, se não tem incapaz, vai no cartório e resolve esse problema. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, as pessoas utilizam desse final de relacionamento, que a despeito de não estar mais convivendo juntas, manter esse vínculo. Eu tenho divórcio, o senhor deve ter alguns divórcios nesse sentido, que as pessoas estão brigando tem 5, 6 anos e não sai, não termina. O divórcio já foi resolvido, mas a partilha não termina porque tem esse vínculo, de repente tem que se manter. Então, esse tipo de coisa que eu fico assim, um pouco assustado por conta... Deixa eu responder aos nossos ouvintes, viu, William? Vai lá, professor. A Adriana, ela diz uma frase, e se uma das partes for incapaz? Isso não obsta o divórcio. O divórcio pode ser concedido, inclusive, contra incapazes, porque ele é um direito unilateral. O que se discute, e eu tenho uma séria dúvida, é se o representante legal do incapaz pode propor o divórcio. Se o direito de pedir divórcio seria possível se um deles for incapaz. Isso eu tenho dúvida. Mas que eu, capaz, posso pedir o divórcio contra minha esposa incapaz, isso eu não tenho dúvida nenhuma e vai ser concedido do mesmo jeito. A Alessandra Colombo diz assim, mas professor Simão, e se por acaso um deles for morto? Olha, Alessandra, eu não descarto que isso pode ocorrer na prática. Só que o direito de família, ele se resolve por meio de uma lógica da maioria. E na lógica da maioria, eu não proponho divórcio com a minha mulher ou meu marido tendo morrido. Então, eu normalmente vou acertar pedindo divórcio. E vou correr algum risco, sim. Mas o risco é necessário para que o sistema funcione bem para situações majoritárias. As situações não são infensas ao risco. Elas são permeadas pelo risco. Mas nessa hipótese, não é porque há esse risco que eu vou tirar o direito de divórcio antes da citação. Como, aliás, já houve uma decisão que eu recebi essa semana. Antes da citação, o juiz decretou o divórcio por causa da pandemia.
Tá certo? Exato. Então, Exatamente não isso. é que a nossa amiga Alessandra esteja errada. Há esse risco, mas o direito assume esse risco. Certo, professor. Tem uma Certo? outra pergunta. Certinho. Não, com certeza, com certeza. Mas se eu tive já alguns pedidos que durante o divórcio a parte contrária faleceu, perdeu o objeto do divórcio. Não temos Então, mais objeto do divórcio. cuidado, cuidado. Eu conheço a decisão comentada pelo desembargador Jones Figueiredo Alves que não perdeu o objeto. Explico por quê. Se eu me divorcio, o meu cônjuge não é meu herdeiro. Ele Sim, sai da sim, sim, qualidade de herdeiro. Então, eu sim, posso ter um divórcio concedido quando a pessoa já foi citada, claro. Quando já sim, formou o claro. contraditório do Sim, morto, porque ele morreu no curso do processo, eu, Simão, entendo que sim. Porque o meu interesse é que meu cônjuge falecido, que na verdade não o se torna interesse herdeiro. dos filhos é que o vivo não seja herdeiro do falecido. Porque o divórcio saindo, ele perde a qualidade de herdeiro. Então, Herdeiro, perfeitamente. Alessandra, para responder a sua pergunta, claro que eu não posso propor o divórcio de pessoa já morta, Não. mas eu posso prosseguir o divórcio daquele já citado que morre no curso do processo com o objetivo de afastá-lo da qualidade de herdeiro e de afastá-lo da sucessão. Esse julgado, eu vou ver se eu localizo. Esse julgado é muito interessante, comentado pelo Jones, do interesse sucessório num divórcio pós-mortem, que pode, Entendi. portanto, prosseguir, tá? É claro que, Essa, professor, só desculpe interromper, mas aquela questão de ter um julgamento, de ter o divórcio liminar sem, né, antes da citação, se nesse caso a pessoa já estiver morta, não tem mais objeto o divórcio. Com não. certeza, sendo citado, tudo bem, mas não sendo citado, ou seja, na hipótese do que nós estamos tratando do divórcio liminar, obviamente que não será mais, não terá mais objeto aquele pedido de divórcio, porque nesse caso não é mais possível a promoção dessa demanda. Claro. Uma vez uma senhora me procurou, professor Simão, eu fui a vários advogados, ninguém conseguiu me ajudar, mas me disseram que o senhor é o melhor nessa área, que o senhor vai resolver meu problema. Fiquei até com medo. Se ninguém pôde ajudar a senhorinha, eu me separei judicialmente. Vai ouvindo isso. Eu não me divorciei do meu marido. Naquela época, a separação judicial punha fim à sociedade conjugal, mas não ao vínculo. Então é Exato. verdade. Ela continuava presa pelo vínculo ao antigo marido. Tanto que aquela senhorinha não poderia se casar de novo, porque a separação judicial não punha fim ao vínculo. Até aí estava tudo muito bem. Dela vira e fala assim: e agora eu tenho um problema. Falei: qual? Ele, meu marido, morreu. Vejam que ela não tinha divórcio. Ela só Entendi. tinha separação judicial. E ela fala assim para mim: eu aprendi que o meu estado civil é viúva. Falei: perfeito. A senhora realmente é viúva. Porque a senhora estava separada judicialmente, o seu casamento não havia acabado e, portanto, agora a senhora é viúva. E ela me vira e fala assim: professor Simão, eu quero propor o divórcio. Eu falei: mas, minha senhora, não dá para propor divórcio de marido morto. O divórcio põe fim ao vínculo, mas a morte já pôs fim ao vínculo. Então eu pergunto, ela falava: como é que eu resolvo a minha vida que eu não quero ser viúva dele? Eu parei, William, pus a mão na cabeça e falei: posso perguntar uma coisa para a senhora? A senhora não tem, essa altura, um outro companheiro de vida? Alguém com quem a senhora divide suas alegrias e tristezas, seus afetos e desafetos? Tenho, professor Simão. Por que a senhora não casa com ele? E daí, de viúva, a senhora passa casada. E a senhora muda o seu estado civil. William, essa mulher ficou numa alegria e numa emoção que eu resolvi, não juridicamente, porque casar era uma faculdade dela, que eu não podia fazer absolutamente nada, mas eu tirei dela o status de viúva e ela adquiriu o status de casada. Então, eu resolvi a vida dela, William, sem direito de família. Resolvi com um aconselhamento só, tá certo? Outra que me procurou assim, falou assim, William, também: professor,
Quando eu me divorciei, eu fiquei com o nome dele de casado, porque eu recebi o sobrenome dele, naquela época eu não quis tirar, eu fiquei com o sobrenome. Hoje até a decisão que diz que eu posso tirar depois, entrar com uma ação só para tirar sobrenome, mas a lei de registros públicos não permite, senão no momento do divórcio. E ela disse assim, olha, professor, eu não tirei, eu já estou há 15 anos divorciada, eu não quero mais o sobrenome dele, eu quero voltar ao meu nome de solteira. Eu disse, mas minha senhora, não dá. Aliás, eu posso até achar para vocês também essa decisão de mudança, retirada de sobrenome após divórcio, em processo autônomo, que não era permitido, isso nunca foi pelo sistema jurídico. E como é que eu faço agora? O senhor entra com uma ação para eu tirar o sobrenome dele? Eu falei, olha, minha senhora, é difícil. Naquela época, realmente, a jurisprudência não permitia isso. Daí ela falou assim, mas como é que eu faço? Eu dei a mesma sugestão, William. A senhora não quer casar com outro? Quando a senhora se casar, pode tirar o sobrenome dele. Ah, eu posso tirar o sobrenome com o novo casamento? Eu falei, pode. Daí a senhora se casa e no casamento a senhora pode trocar e tirar o sobrenome dele. Ah, aí, professor, o senhor resolveu minha vida. Eu, novamente, não resolvi a vida de ninguém. Eu só disse que o casamento dela poderia resolver a vida dela. Professor, nesse caso que o senhor disse, às vezes a ideia é exatamente ao contrário, né? De repente a pessoa pode procurar, estando separado de direito lá atrás, né, separado judicialmente lá atrás, que a gente sabe que pela leitura do 1830 não seria herdeira, né? Não seria herdeira, porque para ser herdeira a pessoa está casada, não está separada de fato ou de direito, enfim, conforme o 1830, mas de repente ela poderia procurar o senhor para dizer estou separada judicialmente há tanto tempo, agora sem o divórcio, meu marido morreu, quero me tornar herdeira. De repente o pedido poderia ser nesse sentido, e ela fez exatamente ao contrário, ela queria tirar o nome, ou queria deixar de ser viúva, né, professor? É isso. Agora eu vou contar uma última história para você, William, que tem a ver com a minha advocacia de família, já que o Vando me chamou de casamenteiro, já que nós estamos no mês de Santo Antônio, 13 de junho foi o santo, agora 24 foi o São João e 29 é o São Pedro, santo de devoção da minha avó, da minha falecida avó do interior de São Paulo, minha queridíssima avó Margarida. Eu vou contar só uma história rápida para você. Um casal de cliente, uma senhora, não era meu cliente ainda, uma senhora e um senhor, casados há 40 e tantos anos. Um dia esse senhor vai até o hospital visitar um amigo. E nesse hospital que ele vai visitar o amigo, ele conhece uma senhora e se apaixona por essa senhora, bem mais nova do que ele. Ele volta para casa, William, 2, 3 dias depois, ele diz para a mulher, olha, estou acabando o nosso casamento porque eu me apaixonei por Joana, vamos dizer assim, que é bem mais nova que eu, que você. E a senhorinha, coitadinha, tomando café da manhã, William, o marido sai com a mala de casa e abandona a senhorinha. A senhorinha me procura. Naquela época era separação judicial litigiosa, aquela baita briga, imputa a culpa ao marido porque tem uma amante, aquelas coisas todas que você conhece. Bom, depois de um tempo, separados judicialmente, vamos fazer um divórcio. Divórcio, ela não queria mais estar com ele, nem ele com ela, fizemos o divórcio e acabou a minha função. Salvo extrair uma carta de sentença para registro sobre os bens, evitando exatamente confusão patrimonial, nós separamos o patrimônio, e o William tudo caminhava muito bem. Essa senhora some da minha vida. Eu não consigo mais falar com ela. Não consigo mais entregar essa carta de sentença do divórcio. Eu falei, será que ela faleceu? Não sei. 2 anos depois dessa história toda, eu recebo um telefonema dela. Aí eu já tinha meu escritório. Nesse tempo eu era ainda estagiário, na Vida Paulista. Ela me liga e fala, doutor Simão, tinha um detalhe. Ela, ora me chama, eu sou José Fernando Simão. Ora ela me chamava de Luiz Fernando ou de José Roberto. Nunca ela acertava meu nome. E daí ela me liga um dia e fala, Luiz Fernando, posso tomar um café com você? Eu dei meu endereço novo. E ela entra no meu escritório com o ex-marido. Os braços dados, William. E daí ela senta na minha frente e diz assim, professor Simão, Luiz Fernando, eu quero te contar uma coisa. Sabe o meu marido que estava aqui? William, eu tinha um ódio desse marido pelo sofrimento que ele causou a ela. Sim, essa claro, mulher sofreu, essa mulher ficou sem alimentos, essa mulher estava numa situação péssima. Luiz Fernando, posso te contar uma história? Pode. Depois que meu marido arrumou aquela namorada, ele estava morando com a namorada, na frente dele, William. E a namorada teve um câncer de pâncreas e morreu. Não é possível. Meu marido, ela não chama de ex, depois disso, teve um problema intestinal gravíssimo, passou por uma cirurgia gravíssima e nós fomos cuidar dele. Nós, quer dizer, ela, né? Entendi.
a pedido da filha. E quando eu cuidei, ele se curou, nós descobrimos que nós estamos apaixonados. E viemos aqui contar para o senhor que nós queremos desfazer tudo que nós fizemos anteriormente. Dona Elza, 2 problemas, e somente 2. Depois de divorciar, não dá para desfazer o que nós fizemos. Exato. Só existe uma forma: novo casamento. Mas com um problema. Você já tem mais de 70 anos, o novo casamento vai ser por separação obrigatória de bens, naquele tempo do artigo 258, que falava em 50 para mulheres e 60 para homens. E você acredita, William, que no dia 4 de julho de 2008, jogo do Brasil e Chile, eu e minha sócia fomos ao Registro Civil para sermos padrinhos de casamento da dona Elza e do seu Manuel. Eles se casaram e fizeram uma bela festa de recasamento no ano que eles completariam 50 anos do primeiro casamento, com os filhos, com os netos e um bisneto participando da cerimônia. Então, mano, se eu sou casamenteiro, eu acho que sou mesmo. Com certeza é, professor. Pô, história bonita, né? Enfim, isso aí... 4 minutos para acabarmos a live. Quero lhe dar as palavras para as palavras finais, para suas observações e impressões dessa nossa conversa muito agradável. Professor, é sempre uma honra conversar com você, é sempre uma aula, enfim, eu fico muito honrado de a gente estar conversando aqui. A gente pode conversar muitas outras vezes. A nossa conversa, ela flui. Me lembro de várias conversas que nós tivemos junto com o nosso querido amigo professor Rui Fraia, que varamos a noite aí conversando, tomando um bom vinho. Isso é sempre salutar. E nesse momento que a gente não pode se encontrar, a conversa aqui é sempre muito, muito, muito gratificante. Mais uma vez agradeço por isso. E eu só queria responder aqui a Alessandra, professor. Ela diz assim, ó, se após a sentença descobre-se que o cônjuge já era falecido, como fica essa sentença? Na minha opinião, se já houve sentença, já tem divórcio, né, professor? Acabou, né? O transitor julgado já tem divórcio e está divorciado, apesar da pessoa se descobriu o falecido. Professor... Deixa eu pedir aos nossos amigos todos que deem um pulo lá no meu site, professor Simão, curtam os vídeos lá no YouTube, deem like, porque isso é importante para eu conseguir promover o meu trabalho. Portanto, esse nosso papo, meu e do professor William, fica no IGTV, depois vai para o YouTube, lá tem vários vídeos, curtam, deem likes. E quem gosta de dicas de literatura, eu vou contar uma coisa que vai para o Instagram, William, daqui a pouco, mas vou antecipar para os nossos ouvintes. Eu hoje tive um surto e comprei 10 obras do Machado de Assis. Só que eu comprei 10 obras em um sebo, que é um amigo meu, liguei para ele e ele mandou entregar as 10 obras. Sabe quanto eu paguei, William? Por 10 livros do Machado? R$ 85. R$ 8,5 cada livro. Hoje tem livro que custa 100. Portanto, meus amigos, eu continuo dizendo para você, Alessandra de Manaus, que alegria ler, revê-la virtualmente. Eu continuo dizendo para você, William, que só não lê quem não quer. Porque R$ 8,50 para ler Machado de Assis dá para pagar. É mais barato do que McDonald's. E muita gente aqui vai ao McDonald's, tá certo? Com certeza. Ou pede delivery do McDonald's. William, exatamente. Forte abraço. Da mesma forma, professor, se me permitir, os nossos ouvintes aqui, pode ir lá também no meu Instagram, que tem várias... É claro que não chega aos pés do professor Simão, mas na medida do possível eu também faço lá o meu trabalho. E isso que é importante. O importante é a gente estar aqui, difundir ideias, conversando, trocando ideias, porque isso é salutar para a nossa vida, professor. E daqui a pouco vejam no Insta os 10 machados novos que o professor Simão comprou hoje e que chegaram agora na minha portaria e eu vou descer pegá-los. Valeu, meus amigos. Não esqueça de desinfetar, hein, professor? Não esqueça do álcool em gel. Fica tranquilo, já está tudo aqui atrás. E William, quem sabe em julho arrefece a pandemia, a gente pode ter um contato físico ou dar um pulo a Poços. Se Deus ajudar, que as coisas melhorarem, eu vou dar um pulo a Poços aí para ver os amigos. Se Deus quiser, que ele saia logo dessa pandemia, tá bom? Com certeza. Me dá uma ligada que a gente conversa. Grande abraço, professor. Grande abraço. Abraço, boa sexta, bom sábado, bom domingo. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Abraço, tchau, tchau.